Sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos já conversa a doutora Isabel Carmo para falarmos sobre o perigo dos influencers na área da nutrição. Doutora Isabel, muito obrigado pelo ter aceito participar na Psico TV. Muito obrigada por me terem convidado. Para darmos início à nossa conversa, pergunto-lhe quem pode exercer na área da nutrição. Ora bem, há três carreiras profissionais que podem exercer na área da nutrição. Portanto, à cabeça os nutricionistas, e nutricionistas em Portugal temos duas escolas públicas, que é a Escola do Porto e a Escola de Tecnologias da Saúde de Lisboa. A Escola do Porto é a mais antiga, e é uma escola já com muito trabalho científico e com uma grande reputação. A história de Lisboa, das técnicas superiores, vem de uma escola de dietistas, é também uma escola pública. Depois há algumas escolas privadas, os colegas Muniz e escolas privadas. Há 2 anos iniciou-se um curso de nutrição clínica na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas ainda não há pessoas formadas por esse curso. Portanto, isto são os nutricionistas. Depois há os dietistas que foram equiparados a nutricionistas e que estão inscritos na Ordem dos Nutricionistas. Portanto, todas as pessoas da área da nutrição que podem exercer com o título de nutricionista estão na Ordem dos Nutricionistas. E a Ordem serve exatamente para defender isso e não haver qualquer pessoa que se designe como nutricionista sem o ser. Depois, nos médicos, há a especialidade de endocrinologia, que se chama Endocrinologia, Diabetes e Nutrição. E, portanto, esta especialidade também pode exercer profissionalmente a nutrição, visto que faz parte da sua especialidade. São, portanto, estes que poderão exercer a área da nutrição, o que não quer dizer que outros profissionais, sobretudo médicos, não adquiram formação em nutrição para se especializarem ainda mais. Devem fazê-lo, aliás. E são estes que devem exercer a nutrição. Existe hoje em dia, na área de nutrição, existe uma visão mais preocupada acerca do que comemos hoje em dia. E, com isso, houve mais pessoas a falar e existem cada vez maiores mitos. Desculpa. Não há problema, vou começar do início, depois eu corto isto, não tem problema. Ok. Com esta nova atenção do ser humano acerca da alimentação, também surgiram mais pessoas a falarem e também surgiram daí uns mitos, não é? E quais são os maiores mitos associados à alimentação que podemos encontrar hoje em dia? De facto, com o aumento da esperança de vida, que é imenso em Portugal, num século passou para o dobro, as pessoas ficam com aquela ideia que talvez possam ser eternos, e que para isso, com razão, não para serem eternos, mas para terem saúde, deverão ter uma alimentação saudável, no sentido de prolongarem a sua vida e de a prolongarem com saúde. Isto tem sido realmente uma preocupação. Nós em Portugal temos, depois dos 65 anos, temos uma média de anos sem qualidade de 6,5 anos, que é muito. E o que é que isto significa? Doenças crónicas. E quais são as doenças crónicas? É a obesidade, é a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias e as oncológicas. Mas à cabeça das causas que depois podem dar mortalidade são as cardiovasculares e depois as respiratórias. E a diabetes vem depois. Portanto, qualquer destas doenças crónicas tem fatores de risco que estão muito baseadas na alimentação.
E esta ideia, que é dos cientistas, que é dos médicos, também entrou dentro da cabeça do público em geral. E como entrou dentro da cabeça do público em geral, as pessoas estão preocupadas em ter a alimentação mais saudável. Isto tem aberto o campo a muita divulgação correta e interessante, mas também tem aberto o campo a muito comércio. E, e esse comércio faz-se de duas formas, umas mais claras, outras mais discretas. Um é simplesmente lojas onde se vendem produtos, ditos suplementos alimentares, dito naturais, e esses produtos são publicitados através do comércio, e esse comércio estende-se às redes sociais. As redes sociais são um eco dessas lojas que vendem produtos ditos suplementos naturais, etc. Essa digamos até que é uma coisa mais aberta, que é uma exposição mais aberta, mas é comercial. Há outra que é mais discreta e mais perigosa, que são as agências. São as agências que contratam determinadas jornalistas ou pessoas que se tomam como tal para fazerem artigos que aparentemente não têm nada de propaganda, mas que através de um texto mais ou menos livre ou até com entrevistas pelo meio, fazem uma propaganda indireta de determinados produtos. Isto foi muito claro com a soja, porque a soja é um grande produto dos Estados Unidos e o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos é muito poderoso e, a dada altura, há uma grande onda que depois vem para a Europa a dizer mal do leite. E a encontrar imensas dificuldades para o leite. Enquanto que se espalhava através de... Primeiro foram com cartazes, mas depois foi muito mais discreto, exatamente em artigos, em conselhos da soja e do líquido da soja, que não é leite, não é? Mas, e portanto isto... e depois vieram outros leites, é o de coco, é esse da soja, há vários leites que não são leites, não é? E que invadiram o mercado. No máximo, são sumos. Como? No máximo poderemos lhes chamar sumos naturais. No máximo. Poderiam chamar sumos. Seria mais correto chamar-lhes sumos. Agora, de facto, eu julgo que eles não podem chamar-se leites, mas continuam de boca em boca a chamar-se leites. E isto foi precedido, de facto, de uma campanha que levou uns anos. E que é uma campanha indireta. Se me pedirem para eu provar isto, eu não posso provar. Mas, fazendo uma análise dos interesses do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, das campanhas publicitárias à volta da soja, eu encontro uma conexão que me põe a hipótese de que tudo isto foi realmente uma questão de ordem comercial e que são questões de ordem comercial em grande escala. Não só, a soja não é só um produto bastante importante para os Estados Unidos, também para outros, como o Brasil e China. E China. É, Os três. é. Pois, e substituíram, na América do Sul, substituíram mesmo campos que tinham outras culturas por culturas de soja. E o que foi mau para os habitantes desses países, de facto aquilo traduziu-se numa quantidade enorme, e, portanto, para manter o mercado, mas as culturas que lá estavam e que eram culturas das populações desses países ficaram prejudicadas. Isto foi, portanto, uma grande campanha. Então, um dos maiores mitos, poderemos dizer que é a soja. Hoje em dia fala-se muito do abacate. É mito ou é real? O abacate passou a ser outra moda.
Em Portugal o abacate não é uma cultura natural, é acidental, mas não é natural. E portanto tinha que ser importado. Mas passou a haver culturas de abacate. E o abacate é o único, é bom, é muito agradável, de facto, mas é o único fruto que tem muita gordura. É o único, aliás, que tem gordura. E em termos, por exemplo, de uma dieta de emagrecimento, em que as pessoas podem comer fruta, não muita, mas alguma, incluir o abacate é um erro. Mas aparece aí incluído em várias das dietas descritas. Portanto, aí também há uma mãozinha comercial. As frutas, nós quando queremos perder peso, pensamos que ao comermos uma dieta de fruta, poderemos estar até a beneficiar e perdermos peso, o que é errado, principalmente para quem é diabético. Claro. Fruta como a banana tem um alto risco para os diabéticos. Se não estou Há frutas com mais açúcar do que outras. As que têm mais açúcar são as uvas e os figos. Mesmo assim têm mais que a banana. E para os diabéticos, a fruta deve ser sempre, mas sempre, comida a seguir à refeição. E é fácil explicar. O açúcar da fruta, que é a frutose, quando ela é comida, vai para o sangue e sobe no sangue. Se for comida sozinha, sobe imediatamente no sangue. Se for comida depois de uma refeição, vai ali atrás daquela absorção dos outros alimentos e tudo, mecanicamente está no estômago, ocupa um lugar diferente do que se estiver sozinha, e, portanto, todo o processo de absorção vai ser lento. E nós não vemos um pico glicémico que acontece se comermos uma laranja sozinha. Por exemplo, eu estou a falar da laranja porque é de todos eles o que tem um pico mais alto. O que é natural, porque aquilo é frutose dissolvida em água, é líquido. As maçãs são mais fibrosas e, portanto, têm um pico glicémico mais baixo. Mas, de qualquer maneira, para uma pessoa que tem diabetes, a fruta deve ser sempre comida a seguir à refeição. Coisa que às vezes não está na cabeça das pessoas. Pelo menos eu, quando digo isso aos doentes, eles ficam surpreendidos. Daí estes mitos, porque existe um grande mito, criou-se este grande mito, que é um ponto que eu quero abordar com a senhora a seguir, que é, depois das refeições não se come nada. Acaba-se de comer a refeição, não há fruta, não há nada, não se deve comer fruta depois das refeições. E criou-se esse mito que as pessoas hoje em dia pensam, não, se as refeições, acabou o prato e não se come mais nada. Sendo assim, é mito. Pois, a fruta deve ser comida a seguir à refeição. Qualquer pessoa que trate diabetes e que saiba de diabetes sabe que é assim. Doutora Isabel, de que forma os influencers, é hoje uma palavra muito comum no nosso vocabulário dia a dia, são aquelas pessoas que com ou sem, e neste caso mais sem, não é? Sem qualquer tipo de conhecimento científico, como é que influencers em nutrição podem prejudicar não só a saúde, mas sim, se prejudicam a saúde, até poderão prejudicar a sociedade em si, com o que transmitem ao público. É de facto uma invasão, uma pandemia de influencers. Uns são porque gostam de ser e porque gostam de ter notoriedade e porque gostam de aparecer, simplesmente isso. Outros são porque recebem dinheiro para isso. Nunca sabemos, nunca podemos distinguir uma coisa da outra. A verdade é que espalham modas. Muitas vezes eu pergunto, vem uma doente, mais as mulheres que os homens, são mais influenciadas, as mulheres são muito mais. E vem-me dizer, eu como isto ou faço aquilo, e eu pergunto, mas porquê? Diz-se que eu li, eu vi,
Vi no Facebook, vi na internet, vi em várias coisas que aparecem online. Eu vi, diz que, mas acha que é porquê? Qual é? E depois há falta de pensamento crítico, porque essa pessoa viu, ouviu, e acha que é verdade. E não se pergunta a si própria porque é que esta pessoa está a dizer isto, porque é que esta pessoa tem capacidade para afirmar isto, porque é que isto será verdade. Porque realmente, se ouvir um grande especialista com notoriedade e conhecido a dizer alguma coisa, por exemplo, agora na pandemia, sem ter a ver com a alimentação, se ouvir uma pessoa do Instituto Ricardo Jorge, ou uma pessoa do Instituto da Faculdade de Medicina, ou do Champalimau, a fazer uma afirmação, eu tenho confiança que aquela pessoa me está a fazer uma... E mais, essas pessoas geralmente põem interrogações. São mais as interrogações do que as afirmações. Mas pronto, aquela pessoa tem credenciais, e eu confio nessas instituições para achar que aquilo que a pessoa está a dizer tem toda a probabilidade de estar certo. Agora, se me aparecer um epidemiologista ou um virologista da ocasião a afirmar coisas, como eu vejo nas televisões alguns políticos fazerem, que é espantoso, verem fazer análises como se fossem uns gigantes especialistas em epidemiologia ou em virologia, eu não vou acreditar. Não vou acreditar porque não me dá confiança, não. Aquela pessoa não tem credenciais. Ora bem, passando isto para a alimentação, muitas pessoas aparecem, são insinuantes, têm um ar jovem, simpático, saudável, e fazem afirmações. Eu lembro-me que, infelizmente, há muitos anos 50, 60, quando a China passava muita fome e havia milhões de pessoas a morrer de fome na China, havia jovens que diziam: eu faço assim, porque se faz na China, e na China eles estão muito bem. Na China eles têm muita saúde. A China tem muita saúde, mas onde é que foi buscar isso? Qual é a informação? Qual é o canal de informação? Mas era a descoberta do pensamento oriental. Era a descoberta de que havia mais mundos do que a Europa, o que era interessante. Agora, segui-los é que já era mais complicado. Portanto, isto temos que ter pensamento crítico quando vemos alguém afirmar uma coisa. Tanto que a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, numa das entrevistas que eu vi, ela foi bem perentória em afirmar que o maior inimigo da nutrição eram os influencers sem certificação. É verdade. E a professora Alexandra Bento tem feito essa batalha, às vezes com dificuldades. Por exemplo, há pessoas que se intitulam nutricionistas, não o são, e a Ordem deveria ou deverá cair em cima disso, mas depois há obstáculos de ordem administrativa, jurídica, etc. E a professora Alexandra Bento está muito atenta a isso, e realmente os influencers têm sido uma desgraça em termos de modas, porque são modas sucessivas que aparecem em torno da alimentação. Como lhe digo, umas porque as pessoas gostam de ser notáveis, de ter notoriedade, outras são compradas. E também não sabemos quais são uns e outros. Dentre estes são por trás, por acaso fiquei fã da doutora Teresa nessa entrevista, porque achei uma mulher de coragem imenso É verdade. dizer uma coisa dessas, e fiquei muito fã dela e tenho seguido algumas coisas dela com bastante interesse. Sim. É uma pessoa muito séria, muito capaz, e foi a fundadora da Ordem. De uma área bastante importante. Claro. E doutora Isabel, para si e atualmente, por que é que existe tanta desinformação associada à alimentação? Em relação à alimentação e outras coisas, mas a alimentação é um dos eixos da desinformação, porque as pessoas, não são todas, mas enfim, uma grande maioria gosta de pensamento mágico,
tem pensamento mágico, que é um pensamento que não põe em causa as coisas, que não percebe, não tem ideia do que é o método científico, o qual reside em pôr hipóteses, experimentar, depois tirar conclusões, mas tem, tem um pensamento que gosta de respostas prontas, simples e fortes, como no pensamento mágico. Como antes da era da ciência e nos povos que ainda vivem numa cultura mágica, o pensamento mágico é reconfortante. É reconfortante. É muito mais reconfortante do que o pensamento científico. O pensamento científico deixa sempre dúvidas pelo caminho. Há a hipótese, depois deixa dúvidas por caminho, as certezas são relativamente poucas e desencadenham-se mais dúvidas, e um pensamento mágico é como com as crianças, não é? Dá ali certezas absolutas. As fadas existem. A Branca de Neve foi que encontrou os sete anões, encontrou. E uma criança não se pergunta quem é que é a Branca de Neve, ou porque é que ela encontrou sete anões, ou se é possível sete anões estarem juntos no campo. Mas aquilo é reconfortante para a sua imaginação. E há muitos adultos que funcionam assim. Dizem-lhe, veja lá se tem intolerância ao glúten. Há esses sintomas de que me está a falar e sem intolerância ao glúten. É uma resposta fácil. E a pessoa fica confortada com a ideia de que, afinal, estas dores de barriga que eu tenho têm uma explicação. Ponto final. E a partir daí tem intolerância ao glúten. Existe uma forte desinformação, hoje associada à alimentação, que prejudica diretamente, então, a saúde das pessoas. Prejudica porque muitas vezes as modas são variáveis, mas há modas prejudiciais. Há modas prejudiciais quando as pessoas excluem alimentos, resolvem excluir alimentos. Eu já falei de dois, quando resolvem excluir os laticínios, e claro que há pessoas com intolerância à lactose, mas são poucas. Quando as pessoas excluem o glúten, portanto, estão a excluir grupos de alimentos de que nós precisamos. Porque têm os laticínios, porque têm cálcio, que é muito importante, os alimentos que têm glúten, porque têm vitaminas e sais minerais e fibras. Portanto, estão a excluir, num caso ou noutro, alimentos importantes para a alimentação, no dia-a-dia da alimentação, e isso é prejudicial. Depois há outras, as modas têm variado muito, houve os paleolíticos. Os paleolíticos excluíam muitas coisas e, portanto, as pessoas ficavam ali encurraladas em alimentos como se fossem do paleolítico, portanto, como se fossem de caçadores-recoletores e, portanto, eliminavam tudo aquilo que eles consideravam que era da agricultura e que não deviam comer. O pão, as batatas, o arroz, as massas eram excluídos e fazem falta. Portanto, essas modas prejudicam a saúde das pessoas. Falando de modas, existe uma moda, uma ideologia já quase, associada ao jejum intermitente. O que é que a ciência diz? Existe, de facto, benefícios ou estamos associados aqui a mais uma moda? E se também este jejum intermitente poderemos retirar benefício para a perda de peso? Aí, de facto, houve uma certa viragem no pensamento científico a esse respeito. Nós considerávamos de uma forma muito fixa, de que as pessoas deviam comer regularmente e durante umas quantas horas. Depois começou a haver duas observações, uma sem laboratório, com animais, e depois, mesmo nas células, com células, laboratórios sérios, científicos,
Depois também houve a observação de animais na natureza que fazem jejuns, como os ursos polares, ou os lobos em certas zonas, Estados Unidos, Canadá, e começou-se também a observar que as pessoas com mais longevidade, os centenários, e há uma colega minha fez doutoramento sobre isso, são pessoas que comem muito pouco e fazem intervalos sem comer, os centenários. Juntando estas observações todas, que conclusão é que nós podemos tirar? Aquela que eu concluo das coisas que eu li é de que um jejum de 16 horas, 12 a 16, pode ser um jejum benéfico, se a pessoa suportar essas horas, se não tiver fome, quando acorda. Isto significa que uma pessoa faça a última refeição às 8 da noite e depois até à meia-noite vão 4 horas e depois, se só comer ao meio-dia, faz 16 horas. Faz 16 horas de jejum intermitente. Estas 16 horas podem, de facto, funcionar no sentido da pessoa perder algum peso, porque está a suprimir o pequeno almoço, e por outro lado, também parece, numa certa perspectiva, que pode ser saudável, porque as células que estão ali sem comida começam a comer os detritos celulares. É o que dizem as pessoas que defendem, mas com seriedade. Ora bem, se as pessoas não têm fome de manhã, porque há pessoas que têm e outras que não têm. Se as pessoas não têm fome de manhã, o facto de irem só, terem comido às 8 da noite e irem só comer ao meio-dia, não as prejudica. Se não tiverem fome de manhã. Ao meio-dia ficam aquelas horas todas com o metabolismo em repouso, até porque as nossas células entram mesmo em repouso a partir de determinada hora, de acordo com ao pôr do sol, digamos. Entram mesmo, o metabolismo entra em algum repouso. Portanto, se isso não as incomoda, é possível e é benéfico. Agora, se as pessoas depois do meio-dia comerem tudo o que não comeram naquelas horas, não vão emagrecer com certeza. Se compensarem em calorias ao meio-dia e a partir daí, não vão emagrecer. E por outro lado, as pessoas que fazem exercício de manhã, pode ser perigoso estarem sem comer. Podem a certa altura, estar em hipoglicemia. E eu recomendo, se as pessoas forem diabéticas, não podem fazer isso. Isso é preciso vincar isto muito bem. Se pessoas diabéticas que queiram fazer jejum intermitente, não devem fazer. Podem fazer baixas calorias, os tipo 2, os diabéticos tipo 2, podem fazer baixas calorias, mas jejum intermitente não devem fazer. Se for uma pessoa sem diabetes, mas que tenha o hábito de fazer exercício matinal e que faça sem comer, e algumas pessoas fazem, eu recomendo sempre que levem água com algum açúcar para o caso de se sentirem mal dispostas ou começarem a transpirar. Portanto, uma hipoglicemia. E é esta a regra que eu tenho aplicado às pessoas que me consultam. Porque li muita coisa a esse respeito e parece-me que isto dá-me alguma segurança. A hipoglicemia, para muitas pessoas que desconhecem, eu já sofri uma hipoglicemia e sei o que é ter uma hipoglicemia e o horror que é e ter a sorte de ter uma pessoa com formação médica perto de mim quando tivesse hipoglicemia. Porque a hipoglicemia pode matar. E desmaiei 2 vezes com uma hipoglicemia, entre outras coisas, muito desagradáveis, que se passaram, os suores frios, a minha temperatura caiu completamente. Claro. E foi um episódio que não me esqueço e que é bastante perigoso, que as pessoas devem ter essa atenção. E as pessoas devem estar alerta. É caracterizado por mal-estar, tonturas, suores, chamados suores frios, no corpo todo, tremuras, e de facto, se isto continuar, se isto
Se a pessoa não identificar aquilo que tem e não imediatamente não puser açúcar na boca e açúcar com água, ou uma laranja, se estiver à mão, as laranjas dão o tal pico glicémico. Se a pessoa não acudir a esta situação, pode matar. A hipoglicemia pode matar. O meu caso foi um pouco quase extremo, até ter Esteve na fronteira. estive na fronteira e a minha sorte foi algo que as pessoas bebem muito e eu é raro bebi nessa vez, nunca bebo. Foi um iced tea. Porque aquilo ali era... Tinha um iced tea ali ao pé. Arranjou-me um iced tea e deu-me um iced tea para conseguir... E recuperou. Passado 3 horas parecia uma pessoa nova. Não nova porque eu me aleijei ao desmaiar. Foi em E pé. porquê é que teve a sua hipoglicemia? Sinceramente, eu não sei explicar. Não sei se foi... Eu sou pré-diabético. Não sei se foi pela mudança de medicamentos, se foi por outra razão qualquer. Pois, pode ter sido. Pode ter sido. É. As pessoas devem estar alerta para essa situação. Eu desconhecia. Eu desconhecia. Portanto, daí hoje em dia costumo falar muito às pessoas acerca do que poderá ser uma hipoglicemia, que é tão ou mais perigosa, não é? do que estar com a glicemia baixa. Há muitas entradas nas urgências hospitalares por hipoglicemia. Todos os anos. E é um grande... É desconhecido. E imaginando que eu conheço uma pessoa leiga na área da nutrição, assim como eu, que precisa de saber uma informação acerca desse assunto, o que é que me aconselha a dizer-lhe? O site da Direção-Geral de Saúde do Plano de Alimentação Saudável é um bom site, com informação. É o Plano Nacional de Alimentação Saudável. E é um site tem uma boa informação ali. Então, quando procurar um profissional que seja acreditado pela ordem. Exatamente, tem que ser um nutricionista acreditado pela ordem, ou as pessoas que se chamavam dietistas antigamente e agora são nutricionistas, ou um médico que esteja mais vocacionado também para essa área. Sim, correto. Uma alimentação saudável, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, podemos dizer que essa pessoa poderá ter também uma vida mental muito mais saudável. Pois está provado que sim. Estas coisas é difícil de provar, porque é preciso acompanhar a alimentação de uma pessoa durante muito tempo, não é comer hoje umas couves e amanhã já está mais perto, não. É acompanhar durante muito tempo a alimentação de uma pessoa e ver os reflexos ao nível de coisas mensuráveis. E, de facto, está provado. E não é fácil provar nas coisas da alimentação, mas está provado que os vegetais e a fruta são bons do seu ponto de vista de saúde mental. Mas não chega a comer vegetais e fruta. É preciso comer metade do prato com vegetais, mas comer o resto também. Todo o resto. Doutora Isabel Carmo, foi um prazer enorme tê-la na Psico-TV. Muito obrigado do coração e até sempre. Muito obrigada ao entrevistador, também é bom ter um bom entrevistador. Muito obrigada. Obrigado. Então, desses dias.